como já foi aqui mencionado, no dia 28 foi o dia do idoso. E nos alegramos muito que essa igreja seja a igreja dos idosos, das idosas, das crianças, das mensageiras do rei, dos embaixadores, dos juniores, dos solteiros, dos casados, dos sozinhos. Temos que ser uma igreja para todos. Esse é um grande desafio, porque cada grupo, faixa ou momento da vida tem as suas preferências, seus interesses, tem aquelas coisas com as quais se conectam, outras com as quais não se conectam. Na sociedade aí fora, tudo pode ser separado, aqui é isso, aqui é aquilo, mas nós buscamos, e é um esforço muito grande, que seja um espaço para todos se expressarem, todos se manifestarem, todos se sentirem em casa. Por isso, no culto das 9 e das 11, nós vamos dar uma ênfase a esse estar junto, a este diálogo, a este encontro, a essa conexão. Então eu convidei, não pergunte qual é o critério, não tem critério, várias pessoas para lerem aqui para nós o Salmo 102, todo ele. Eu distribuí aí as folhas, todos que receberam as folhas, então podem vir aqui para fazer a leitura agora. Vão se colocar aqui e a ordem é a ordem que você se colocar aqui, certo? E esse é um salmo que é uma oração, e o único critério que eu usei foi diferentes idades, não é? Só isso, tentando fazer isso aqui. Então vão se colocando aí, por favor. Acho que está cabendo todo mundo aqui, não é? E aí, a começar do primeiro, vou pegar mais microfone para facilitar aqui a vida. Nós vamos proceder então às leituras, está bem? Aí você, ao ler, pode passar o seu microfone também para depois. E você pode acompanhar aqui os leitores. Vamos apertar um pouquinho mais, e temos mais alguns irmãos aqui chegando. É uma maneira de, simbolicamente, contando com a sua participação, dizermos que este é o salmo de todos. Vamos apertar mais um pouquinho ainda, acho que dá para apertar um pouquinho mais aí, para todo mundo ficar participante aqui. Então, como eu disse, é o Salmo 102. Você pode acompanhar na tela, pode ouvir, você que está em casa pode abrir a sua Bíblia. A versão utilizada aqui é a Prazer da Palavra. Então vamos começar aqui. Então, ao falar pertinho do microfone e leia o texto, o outro lê o seguinte. Ouve, ó Deus eterno, a minha oração. Preciso que me escutes agora. Estou em grande angústia e careço que me olhes com carinho. Todas as vezes em que eu orar, preciso que me respondas rapidinho. É triste a minha realidade. Não vejo sentido em contemplar, em continuar vivendo. Assim, sem abençoar, sem alegria nenhuma, que não é a sua vida, é só o texto bíblico, não faz parte da sua vida essa verdade, sua vida é outra, na verdade. Vamos então continuar ali. É outra coisa, né? Mas é o texto, né? Momento da oração. Pareço uma folha arrancada da árvore, minhas forças acabaram. Não consigo sequer me alimentar. Meu sofrimento está acabando comigo. Perdi tanto peso que sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro solitário, pousado sobre ruínas tristes. A insônia me toma completamente e passo a noite em claro, em absoluta solidão. Só fazem me criticar sempre que podem, em vez de me ajudarem. Eles passam o tempo todo a me julgar. Em vez de pão,
eu me alimento de cinzas, em vez de água, bebo lágrimas. É como se me tivesses abandonado, como se tivesses arrancado a bênção que um dia me concedeste. Meus dias são como sombras velozes, sou como uma folha que se seca. Eu sei, porém, ó Deus eterno, que vives para sempre e que nunca serás esquecido. Sei que agirás e nos mostrarás a tua compaixão quando chegar a hora da tua bênção. Somos teus filhos e amamos a vida. Queremos viver bem até o último minuto. Sei que todos crerão em ti e até os poderosos reconhecerão teu poder. Quando nos envolveres a alegria da vida, respondendo às orações dos aflitos, orações que jamais desprezas. Fiquem os feitos do Deus eterno registrados, para que as futuras gerações saibam, bem informadas, pessoas que ainda não nasceram, louvarão ao Deus eterno com a seguinte canção: desde a sua habitação no céu, o Deus eterno olhou para a humanidade, ouviu os nossos gemidos e nos libertou dos perigos. Quando as pessoas se reunirem em culto, vão exaltar o nome de Deus eterno e reconhecerão o seu grande amor. Agora os dois últimos leitores, ou três, vão dividir essa leitura aí entre si, tá bem? Vamos dividir. Pode começar. Quanto a mim, quando experimentei o sofrimento, quando senti que a minha vida estava no fim, orei. Deus meu, a ti, que és eterno, digo, quero viver um pouco mais. No princípio, criaste a terra, e o céu foi feito por ti também. Tudo o que criaste acabará, mas tu viverás para sempre. Se terra e céu passarem, tu criarás coisas novas. Tu és sempre o mesmo, e tua existência jamais termina. Tu cuidarás de nós e de todos os nossos descendentes. Amém. Pode se assentar. Muito obrigado. Todos nós ficamos admirados quando vemos filmes ou ouvimos notícias sobre a pós-cristandade de grande parte da Europa. Países de onde vieram missionários, como a Inglaterra, têm templos fechados, vendidos por falta de gente. É um desafio à sociologia do protestantismo entender o que aconteceu. Mas eu ouso dizer, e acho que é bastante óbvio que eu vou dizer, é que as gerações perderam a conexão entre si. Em outras palavras, os mais velhos falaram de si para si mesmos e não conseguiram se comunicar com os mais novos. De igual modo, os mais novos se fecharam na sua linguagem, no seu discurso, na sua compreensão do mundo, e não houve essa sucessão fraterna de gerações. O resultado, então, é que uma geração louvou ao Deus eterno, mas a outra geração não o louvou. Esse salmo especificamente é de alguém que passa por experiências dolorosas, como nós ouvimos aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um salmo de confiança. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo poeta, ele ainda confiava na ação de Deus em seu favor. Por isso, nesse salmo, nós aprendemos
muitas coisas. Entre elas, é esta que o Deus eterno nos ouve com carinho. Isso não quer dizer, como sempre salientamos aqui, que nós não passemos por aflições e por angústias, mesmo que oremos. Mas também sabemos que a experiência da oração, do sofrimento e do livramento nos aproxima cada vez mais de Deus. Nós sabemos disso. Esse salmo também nos ensina que o Deus eterno age e mostra para conosco a sua compaixão. Também nos mostra que Ele providenciou um recurso absolutamente extraordinário chamado Bíblia para nos pastorear. Todas as religiões têm as suas literaturas sagradas. Não é diferente com o cristianismo. No caso específico do cristianismo, foi uma providência que o Deus eterno, por meio do seu Santo Espírito, agiu para que nós pudéssemos ter algo objetivo ao qual pudéssemos sempre recorrer e nos recordar de quem Deus é. Se eu pudesse definir numa só palavra o que é a Bíblia, é o livro que nos recorda quem Deus é. E se eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem Deus é, eu sei com quem eu posso realmente contar. E se eu sei quem Deus é e com Ele eu posso contar, embora eu passe por aflições, eu não vou me desesperar. Mas penso que esse salmo nos ajuda a entender também o tema deste conflito de gerações ou dessa falta de conexão entre as gerações. Mas não sabemos a idade aqui do poeta, mas muito possivelmente era alguém muito experiente. O que nos leva a sugerir que as aflições vêm para todas as idades, aflições no corpo e na mente. Essa semana eu conversava com a professora Ana Laura, diretora do nosso colégio, e ela me falava da grande preocupação da instituição e dela como pessoa, de que a doença mental afetando pessoas cada vez mais jovens, crianças emocionalmente enfermas. O colégio tem uma imensa responsabilidade, como a nossa igreja também experimenta a mesma realidade, de como pastorear, no caso lá, como ensinar, como conduzir, como dirigir, como ser relevante, como transformar essas situações, porque, de fato, temos experimentado isso, que a saúde ou a doença não escolhe idade. Estou dizendo isso porque sempre pensamos que as pessoas mais idosas são as mais enfermas. Talvez. Estatisticamente, talvez. Mas o sofrimento de um mais jovem é muito mais agudo para nós que vemos e para eles mesmos, uma vez que não têm a maturidade para lidar com essa dificuldade. Então, nós, mais velhos, por exemplo, enfrentamos uma dificuldade, digamos, financeira. Nós reorganizamos nossa vida e conseguimos nos superar. Mas uma criança, quando se debate com a falta de dinheiro na sua casa, em que ele podia fazer coisas, agora não pode mais fazer, só tem uma área, não sabe como lidar. Nós mais velhos sabemos como lidar quando alguém nos ataca, faz bullying conosco. Tiramos de letra quase sempre, mas uma criança não. Ela ouve que ela é feia e ela acredita que ela é feia, embora não seja, e sofre pavorosamente com consequências as mais terríveis. Tem dois exemplos bem banais para dizer que mais novos somos mais frágeis. Logo, os nossos sofrimentos acabam sendo mais intensos do que em outras idades. Em segundo lugar, depois de dizer que as aflições vêm para todas as idades, sejam no corpo ou na mente,
esse salmo nos ensina que Ele, o Deus eterno, está atento às nossas orações, não importa a idade que tenhamos, e nós as fazemos, porque as nossas necessidades são específicas em cada faixa etária em que nos encontramos, e aqui então quero sublinhar o valor da Bíblia como um testemunho para todas as gerações. E aqui eu me lembro então da família de Timóteo. Fica muito claro qual foi o fundamento que permitiu que aquela família, embora possivelmente com dificuldades, porque uma família atípica, formada por uma avó, uma mãe e um filho, não sabemos nada mais além disto, não era, portanto, uma família típica, sobretudo numa sociedade totalmente dominada pelos homens, como a do Império Romano, mas assim mesmo, apesar dessa adversidade, eu nem diria adversidade, eu diria realidade, porque nós somos chamados a lidar com as nossas realidades, sejam elas quais forem, e não com as idealidades, onde queremos chegar. Mas, nesse caso concreto dessa realidade, essa família se superou. E quando você lê o livro de Efésios, você aprende que a história nos diz que esse livro, essa carta, foi escrita para uma cidade, para uma igreja, cujo pastor era o filho e o neto dessas duas irmãs, Lloyd e Eunice. E quando nós lemos a carta que Paulo escreve a Timóteo, fica muito claro qual foi o fundamento sobre o qual eles conseguiram mudar a realidade. Foram as Sagradas Letras, palavras claríssimas, foram as Escrituras Sagradas. Não há nenhuma dúvida que essa família conseguiu vencer as suas adversidades ou transformar a realidade numa idealidade, se eu posso usar essa expressão, foi através do conhecimento, estudo e aplicação das Sagradas Escrituras. Para que nós possamos viver a conexão na igreja, na família, na escola, nós precisamos, eu e você, eu mais velho, você mais jovem, de qualquer idade, entender e reconhecer que nenhuma geração é superior à outra. Eu sei que é óbvio, mas nós mais velhos achamos que os jovens não sabem nada. Vamos falar português curto e grosso. Nós somos melhores do que eles. Por sua vez, os mais jovens acham que nós não sabemos nada. Os dois estão errados. Eu aprendo muito com os jovens. Eles me ensinam muito. Se aprendem comigo, já é com eles. Mas eu aprendo muito com eles. Mas eu queria destacar de novo essa frase bem simples. Nós não somos superiores às nossas crianças. As nossas crianças têm percepções sobre a vida que nós tivemos a vida inteira para aprender e não aprendemos. Não é verdade? Não é criança geninha, não. Criança normal, vamos chamar assim. Porque para nós todas são geninhas, né? De igual modo, a novíssima geração tem que entender também que não é superior a nós. Sabe que corre mais do que a gente? Que diferença faz? Correr não quer dizer nada. Não é? Você pode não correr, mas você pode lançar a bola a 70 metros, sem correr, sem sair do lugar. Por exemplo, usar a imagem aqui do futebol. Então, é claro que para eu achar que você, mais novo que eu, não é superior a mim, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Eu tenho que perder algumas coisas, digamos assim. Eu estou agora no plano
bem prático mesmo. Se nós queremos uma igreja, uma família, uma sociedade em conexão, em ajuntamento, nós precisamos abandonar a ideia que há gerações ou faixas etárias superiores às outras. Eu estou com 72 anos e esse negócio muda todo ano, isso é desagradável, eu sei. Mas eu não sei mais do que o pastor André, que é um garoto, ou o pastor Sami, e vice-versa. Eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Eu não sou melhor do que eles. E nem eles melhor do que eu. Cada um de nós, no seu espaço, no seu modo de ser, no seu jeito, na sua aprendizagem, no seu acerto e no seu erro. O grande problema na família, às vezes, é que o pai acha que sabe tudo. Ele não sabe. E o filho acha que seu pai não sabe nada. O que também não é verdade. Temos que abrir mão, renunciar a essa ideia de superioridade. Somos todos iguais, buscando as mesmas coisas. Mas, em segundo lugar, eu quero falar aqui aos mais velhos. Usando o exemplo de Timóteo, nós precisamos nos empenhar em ler a Bíblia, nós mesmos, e incentivar as novas gerações a também amarem a Bíblia, porque não há cristianismo sem leitura e aplicação da Bíblia. Como é que nós fazemos isso? Meu filho, leia a Bíblia. Não funciona. Isso é no passado, não funciona. O meu filho tem que me ver lendo a Bíblia. Você não precisa falar nada. Vem cá ler a Bíblia, meu filho. Não precisa falar nada. Mas se ele acorda e vê você, dando um exemplo de horário, pode não ser esse horário, e vê você lendo a Bíblia, ele vai ler a Bíblia. Mas se você fala assim, leia a Bíblia, mas ele nunca viu você com a Bíblia aberta, ele não vai ler a Bíblia. Aí você diz, eu fiz a minha parte. Não fez. Você fracassou. Estou sendo bem objetivo e bem claro. Você ama a Bíblia? Claro. Leve então seu filho ou sua filha a amar a Bíblia. E aí, pensando nas crianças, tem tantas Bíblias de criança, Bíblia da garotada, Bíblia da petizada, um monte de coisa, tudo colorido, filminhos, não importa o meio. Não vai querer que a sua Bíblia, que a sua criança leia uma Bíblia preta, com letra pequenininha, sem figurinha nenhuma. Você vai dizer, não leia. Busca um negócio gostoso de ler, que ele vai gostar, que ele vai se divertir, ele vai gostar de ler a Bíblia, como você gosta. Estou sendo bem direto, eu fico muito feliz quando pais, comprei essa Bíblia aqui para o meu filho. Eu olho assim e falei, caramba, não tem texto nenhum. Claro, é para criança, não é para mim. Ainda bem, é isso que temos que fazer. Porque eu tenho pensado sobre isso, que a Bíblia goza de um alto conceito teórico para nós. Mas se não for um conceito prático, não vamos legar isso a outra geração, como de resto nenhuma outra coisa. E aí, há algo que nós podemos fazer, nos reorganizar para fazer, é muito difícil. Porque cada um de nós em nossa casa, agora então, cada um de nós está num cantinho com o seu telefone celular. É o mundo real. Vamos partir do mundo real. E não adianta dizer, não vamos fazer isso que não vai funcionar. Vamos encontrar nesse mundo real como é que vamos nos organizar. É igual o pastor falar assim, desliga o seu microfone que vai começar o sermão. Não funciona, não vão desligar. Alguns talvez. Vamos partir, vamos ler o celular então aqui também, juntos, vamos partir disso. Então como é que você pode organizar na sua família? Não, em casa vai ser assim. Mas não adianta você impor as coisas, isso não funciona mais. Estou sendo bem direto. Tem que ser no amor, no encontro, no diálogo, na alegria, no prazer. Como é que você vai fazer então para a sua criança aprender e apreender
que a Bíblia é uma coisa gostosa de se ler. É isso aí, a sua tarefa aí, cada um vai buscar o seu jeito aí, não é? Mas, por exemplo, ao dormir, não só orar, mas ler um texto bíblico que ela compreenda. Não é um texto para a pessoa querer se pegar no sono, não. Não é para ler Almeida de 1681, não. É um texto que ela vai entender, vai gostar de ouvir. Na linguagem de hoje, alguma outra versão. É isso que eu estou dizendo. Nós devemos, mais novos e mais velhos, celebrar o amor de Deus, separados no nosso quarto, mas juntos na nossa cozinha, na nossa sala, mantendo a nossa individualidade e mantendo a nossa conexão. Essa, para mim, é a palavra perturbadora para mim. Como é que mantemos a conexão com os nossos filhos, ou como é que mantemos a conexão com os nossos pais, né? Porque eu sempre digo que a tarefa de liderar, pastorear uma família, não é de um só, é de todos. Se todos estiverem unidos, vão conseguir o que desejam. Eu conto uma história que já contei aqui, vou contar no próximo culto também. Nós morávamos crianças de favor, depois de aluguel, e meu pai disse, vamos fazer nossa casa própria. Aí, ele comprou um terreno. Mas o terreno era meio assim, meio alagado. Então, a primeira tarefa foi aterrar o lote. Nunca me esqueço disso. E aí a minha tarefa, devia ter eu aí, suponho eu, uns 10 ou 11 anos, a minha tarefa era pegar um carrinho de mão, aquele que até hoje se usa, ir a um lugar que para mim era muito longe, depois eu vi que não era tão longe assim, era uma quadra e meia, mas para mim criança era o fim do mundo, e encher esse carrinho de terra e trazer para aterrar o chão. Eu imagino que, do ponto de vista prático, o meu trabalho não valeu nada. Eu devo ter, talvez, trazido o quê? Uns 10, 12, 15 carrinhos cheios de terra, que naquele terreno não valia nada. Mas sabe o que ficou para mim? Eu construí aquela casa. Eu participei da construção daquela casa. É isso que, para mim, talvez meu pai tenha feito exatamente com esse propósito. Essa casa nós estamos construindo. E olha que interessante. Depois meu pai derrubou essa casa, já não estava mais lá, construiu um predinho. Quando ele morreu, eu e minha irmã dividimos esse predinho, vendemos e cada um comprou um outro apartamento. 10 anos de idade. Muitos anos depois, juntos. Não estou pregando que não tenhamos as nossas individualidades, mas elas têm que vir para a mesa da sala, da cozinha. Vamos participar juntos. Marcos Lima fala muito sobre dinheiro. Não adianta o pai querer economizar. Se o filho não economiza, por exemplo, nunca vão ter nada. Mas não adianta o pai dizer, tem que economizar. Mas por que tem que economizar? Vamos economizar, porque nós vamos comprar uma casa própria. O que você acha da ideia, meu filho? Ô, pai, mas olha, isso aí, ó, sorvete, é só uma vez por mês. Cinema, só no Netflix. Tá bom? Tá bom. Eles vão participar, vão gostar. E a casa será construída. Ô, pai, esse teu carro está velho, né? Parece o carro do pastor Israel, uma chumbrega velha. Então, vamos trocar? Vamos. O que tem que fazer? Bem, vamos hoje ao restaurante X? Hoje nós vamos guardar para trocar de carro. O que você acha? É, pai, seu carrinho está muito derrubado mesmo. Não é verdade? É isso que temos que buscar, fazer as coisas juntos, sob
sobre os trilhos da palavra de Deus. Não é o que eu acho, que o meu pai achava, que o meu avô achava, que às vezes está certo e às vezes está errado. Nós ensinamos muitas coisas erradas aos nossos filhos, porque aprendemos. Mas nós temos que conferir aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, avós, seja lá de quem for, com a palavra de Deus. Porque se a nossa família, na medida das possibilidades e dificuldades, eu estou falando do mundo real, porque nós somos homens e mulheres adultos, pessoas reais. Nossas crianças são pessoas reais. Têm interesses diferentes entre si, têm características diferentes entre si. Uns gostam de matemática e outros gostam de língua portuguesa. Como pai, eu não vou enfiar a matemática de quem gosta de língua portuguesa, ou o contrário, vamos juntos aqui, um pouquinho, então não gosta de matemática, um pouquinho de língua portuguesa, não é? Mas porque eu fiz engenharia, o meu filho não tem que fazer engenharia. Nós temos que caminhar juntos, e aí haverá conexão, e não conflito de gerações, que é natural, normal, porque somos diferentes, mundos diferentes, histórias diferentes, mas nessa realidade das diferenças é que vamos construir uma nova realidade. Possivelmente, a avó, a mãe de Timóteo podiam pensar: o pai de vocês não está aqui, ou porque morreu, ou porque não estava ali, não sabemos. Oh, vida, né? É muito dura a nossa realidade, sabe? Difícil mesmo. E nada se faz. Vamos partir de onde estamos. Os que estamos começando agora como pais, os que já somos avós. Qual é a nossa realidade? E nessa realidade, menos ou mais difícil, como é que nós vamos colocar a Bíblia como centro da nossa família? Porque se nós colocarmos, nossa família tem grandes chances de ser uma família de muita conexão. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma espécie de oração, não é? Eu desejo muito, temos insistido nesse ponto aqui, repito, que a nossa igreja, como eu disse logo no começo da mensagem, seja uma igreja de todos. Teve a festa aqui dos idosos, uma maravilha. Mas tem a festa da criança, vai ter uma agora, no dia 12, uma maravilha também. Juntos ali, vamos jogar ping-pong junto. Feijoada junto. Ah, mas feijoada não gosto, não tem problema, também tem alguma coisinha lá para você comer, está tudo já no programa, tudo já está pensado. Juntos. Vamos aprender um com o outro, gente. Vamos aprender um com o outro. É uma maravilha. Quantas vezes um adolescente vem com um texto bíblico e diz esse texto dizendo o seguinte: eu falei, Israel, você é muito cabeça dura, né? Você nunca pensou nisso quando leu esse texto. Teve que vir um adolescente que não sabe nada, o que não é verdade, te ensinar a ler a Bíblia. Eu aprendo com eles. Todos aprendemos um com o outro, desde que nós não sejamos superiores. E porque não somos mesmos, vamos nos juntar. Ajuntamento. O futuro da igreja é este, da sua família é este, do nosso país é este.